tá ao corpo. Agora tá ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live do Projeto 219, que acontece toda segunda-feira, às 21h09. Então, se você ainda não tem o lembrete ativado, ativa aí que toda segunda-feira, às 21h09, nós iniciamos a nossa live do Projeto 219. E o nosso objetivo aqui é sempre trazer um tema que envolva e que seja prático, voltado efetivamente para as relações de trabalho. Olha só, quando a gente decidiu esse tema, que foi na semana passada, coincidiu justamente com o nosso treinamento de LGPD nas relações de trabalho. E hoje eu não vou falar um pouquinho, mas quero explicar sobre o compliance trabalhista e a LGPD. Bom, a gente tem um cenário aqui, na verdade, de muita instabilidade, de muitas decisões que serão adotadas essa semana. Nós sabemos que a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, era para ter entrado em vigor agora, no dia 17 de agosto de 2020. No entanto, ela já tinha sido prorrogada por outras medidas provisórias e está sob prorrogação também pela MP 959. Qual que é o cenário atual e por que o cenário é de muita atenção aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro ponto, porque a MP 959, ela vai perder a sua vigência na quinta-feira. E quando ela perder a sua vigência, né, no dia 27, se ela não for votada efetivamente, não for convertida em lei, a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor. E qual que é o grande problema e qual que é o grande cenário que ninguém prestou atenção e que até mesmo eu e o professor Rodrigo Marques, nós conversamos sobre esse cenário atual da LGPD, que pode aqui ser um grande problema e um dos maiores pontos de cuidados, até mesmo quando a gente faz gestão de risco dentro das empresas, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Se a medida provisória 959 ela não for convertida em lei, ou seja, acontecer o mesmo efeito que teve com a MP 927, qual que foi o efeito? O efeito foi que a MP 927 caducou e a partir do dia 20 de julho nós não tínhamos mais a MP 927. Este cenário pode ser o mesmo com a MP 959. E aí a gente tem a primeira problemática. Qual que é a primeira problemática? A Lei Geral de Proteção de Dados passará a vigorar com os seus efeitos retroativos a partir do dia 17 de agosto de 2020 ou valerá aqui a partir da perda da vigência ou da caducidade da MP 959. Hoje teria uma sessão extraordinária na Câmara, a qual não aconteceu. Ou seja, nós teremos uma sessão na quinta-feira para deliberar sobre a MP 959 e que ela certamente vai caducar e entrará em vigor a LGPD. E esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. E sim, a LGPD, para quem ainda não conseguiu perceber, ela tem uma relação e um impacto direto aqui nas relações de trabalho. E nas relações de trabalho, num sentido amplo aqui quando nós estamos tratando. O que isso quer dizer? Na relação de trabalho, seja com o meu empregado, ou seja, numa relação de emprego, seja numa relação de prestação de serviço, ou seja, qualquer que seja aquele aqui que tenha a vigência, que tenha em questões as condições e que mantenha relações com a empresa, nós teremos aqui os efeitos em relação à LGPD. Então, quando a gente trata da LGPD dentro das relações de trabalho, nós temos que entender também no sentido lato de relação de trabalho. Voltar um pouquinho nas nossas aulas da faculdade de teoria, de quando relação de trabalho era o gênero que tinha como espécie a relação de emprego, aqui também para a LGPD vale. Todos aqueles que se relacionam com o empregador passa a ser o detentor desses dados, o operador desses dados. Então, e a gente tem, uma vez que o empregador passa a ser o operador, o detentor desses dados aqui, a gente tem o dever de cuidado de tratamento desses dados aqui. E aí,
a gente tem que relacionar a LGPD também com o compliance trabalhista. Por quê? Quando nós fazemos a instituição de um compliance, a estruturação de um compliance trabalhista, nós estamos pensando na conformidade, na adequação da empresa a toda a legislação que pertine e que repercute na área trabalhista, inclusive a LGPD com os seus efeitos. Diante disso, quando eu tenho a estruturação e implementação de um compliance trabalhista, na minha gestão de riscos aqui, para com a empresa, a gente também vai ter que analisar os efeitos e os impactos da LGPD. Quais são os efeitos e os impactos de âmbito geral da LGPD que nós vamos encontrar? Primeiro, já começa nas questões relacionadas à admissão. Depois, continua na verdade, a contratação ou as fases aqui de curso do contrato de trabalho durante a vigência do contrato de trabalho e até mesmo em relações às questões de rescisão contratual. Ou seja, quando eu estou falando de rescisão contratual, eu estou falando da devida e correta eliminação daqueles dados que foram e que são mantidos pelo empregador. Nós devemos lembrar que o empregador tem um dever de guarda legal de dados, que é imposto pela lei pelo período de guarda. Mas em outro parâmetro, tem alguns dados que, mesmo com a relação de emprego aqui extinta, com a rescisão dessa relação de emprego, tem alguns dados que devem ser eliminados, ok? Vamos lá então falando todas essas fases aqui e os cuidados que nós precisamos ter em todas essas fases quando nós estamos falando de tratamento de dados. Primeiro lugar, a gente tem que entender que dados são esses que são coletados pelo empregador e em quais condições esses dados são coletados. Começa por aí. Primeiro, esses dados podem ser coletados sob a vigência de uma relação de emprego, ou esses dados podem ser coletados também numa relação de prestação de serviços. Lembre-se que a gente tem diversas empresas aqui que intermediam mão de obra também. Então, a gente também vai ter os efeitos da LGPD aqui numa relação de terceirização de serviços. Esses são os primeiros pontos aqui que a gente tem que analisar e fazer essa separação. Primeiro ponto aqui é a LGPD no momento da admissão. A gente já sabe que, em relação à admissão, o artigo 373-A da CLT já traz uma série de vedações em relação à visão de proteção ao trabalho da mulher, mas que a gente sabe que, pelo princípio da isonomia, aplica-se também aos homens aqui em relação àquelas condições e vedações no momento de disponibilizar, de anunciar uma vaga a título de emprego. Ou seja, diante dessas considerações aqui, a gente tem que analisar então essas questões falando a tratamento de dados na admissão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente vai ter que separar. A gente vai ter que separar o que são dados pessoais e o que são dados sensíveis. O que acontece? Qual é a distinção que eu tenho entre dados pessoais e dados sensíveis? Dados pessoais são aqueles em que é possível reconhecer uma pessoa, ou seja, é um dado pelo qual eu sou reconhecida. Como eu sou reconhecida? Eu sou Rafaela Sionek, portador do RG tal, portador do CPF tal. São condições que identificam uma pessoa. Isso são dados pessoais aqui. Dados sensíveis, ok? São dados que trazem indícios, na verdade, de discriminação. Que dados são considerados como sensíveis, então? Cor, situação familiar, opinião política, discussões, enfim, de outras questões de gênero. Tudo isso aqui são considerados como dados sensíveis. E dados sensíveis merecem aqui os devidos tratamentos, no seguinte sentido: eu tenho que ter o consentimento, eu tenho que ter a transparência e eu tenho que ter as condições de finalidade para a utilização desses dados que são tidos como títulos sensíveis. Vale lembrar que dentro da relação de emprego, o empregador, embora seja um operador de dados, a gente tem que
ter a condição de que este empregador aqui, ele também tem algumas obrigações legais para a utilização de alguns dados. Ou seja, tem alguns dados que serão solicitados do empregado que não vão ser considerados ou que não vão necessitar de um consentimento expresso, porque decorrem também de uma obrigação legal do empregador a coleta desses dados. Isso quer dizer, então, que num anúncio de vaga de emprego, por exemplo, quando eu for anunciar ali determinada vaga de emprego, eu tenho que ter quais os cuidados efetivamente em relação a essa vaga. Em primeiro lugar, eu tenho que ver quais são os dados que são coletados nessas entrevistas de emprego, ou se ao preenchimento de uma ficha, quais são os dados ali que a pessoa tem que preencher para essa ficha efetivamente. E aqui, olha só o cuidado. Diversos clientes que a gente acaba fazendo já a implementação da proteção de dados, eles vêm nos perguntar o seguinte, ou a gente vai olhar ali a ficha de admissão e consta situação familiar, cor, gênero, enfim, consta uma série de dados sensíveis aqui que eu precisaria para a utilização, ou seja, o tratamento desses dados, ou por que eu vou usar esses dados, do consentimento, da transparência e da finalidade desse dado. E que muitas vezes a gente não tem. A gente inconscientemente preenche a vaga porque eu preciso daquela oportunidade sem saber efetivamente para que aqueles dados serão devidamente utilizados. E é aqui que nasce a primeira obrigatoriedade da LGPD e o relacionamento dela íntimo praticamente com a relação de trabalho, ou seja, envolvido diretamente nas rotinas trabalhistas em relação à LGPD. Quais são, então, as saídas que a gente tem que fazer em relação à LGPD? Primeiro, sobre admissão. Eu tenho que olhar todos os documentos da empresa que são utilizados nessa fase de pré-contratação. E aqui, quando a gente fala de admissão, fica até difícil eu tratar de admissão única e exclusivamente pensando na LGPD. E, inclusive, a gente tem que tratar de admissão olhando aqui para uma totalidade, né? Porque há diversos atos que o empregador realiza e violações de dados que podem ocorrer nessa fase, que podem gerar até mesmo dano moral pré-contratual, além da inadequação e da fragilidade que o empregador fica exposto à possibilidade de aplicação de sanções pela inadequação da LGPD. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, após analisar os documentos que são tratados pela empresa nessa fase aqui de admissão. A segunda relação que a gente vai ter, ainda na fase de admissão, são aquelas empresas que deixam na guarda de currículos bancários, de currículos de bancos, fazem um banco de currículos. E aí você não sabe por quanto tempo, para qual razão, para qual finalidade vai ser utilizado aquele currículo. Agora, com a LGPD, eu tenho que ter neste banco de currículos, o consentimento da coleta daqueles dados de quem está se candidatando à vaga, de que ele aceita ser candidato daquela vaga, de que ele tem conhecimento, ou ainda, por exemplo, se aqueles dados, aquele currículo pode ser utilizado para outras vagas, outros cargos ofertados dentro da empresa. Se a empresa é um grupo econômico, presta atenção nisso, isso acontece muito no grupo econômico. Se dentro do grupo econômico a gente pode dividir aqui esses dados que são fornecidos a uma das empresas, tá? Ainda em relação ao período de tempo em que este currículo ficará disponibilizado aqui no banco de dados, tá? E principalmente que após esse período o currículo será devidamente descartado, ou seja, eu vou ter um tratamento de eliminação desses dados de uma forma correta, ok? Então, esses são os cuidados, assim, que a gente consegue tratar aqui, porque o tema da o horário da nossa live é limitado e eu quero passar por todos esses pontos para vocês terem uma visão geral da abrangência e da importância do compliance trabalhista na LGPD. Então, esses são os pontos principais que a gente vai trazer aqui em relação à admissão, tá? Lembrando que a gente precisa aprofundar cada um deles, olhar os procedimentos, analisar as questões de admissão. Efetivamente, não tem aqui como eu fazer essa análise. Por exemplo,
Estão perguntando aqui, a Rocha Araújo Advocacia. Como descartar os currículos? Depende. Como é a forma que esses currículos foram enviados? Se esses currículos são enviados digitalmente, ou seja, tem um formulário para envio, você faz a eliminação do computador e dos drives em que esse currículo fica armazenado. Se esse currículo foi encaminhado de forma física, as empresas, a maioria das empresas já possui aquele descarte, aquele triturador daqueles documentos. É desta forma que tem que ser devido o descarte aqui, ok? Inclusive, eu tenho empresas de clientes que possuem, por exemplo, caldeira, que a gente acaba fazendo o descarte de tal forma de eliminação total de qualquer tipo de dado. E por que eu tenho que coletar e ter o treinamento adequado, consentimento em relação ao tratamento de dados sensíveis? Para vocês terem uma ideia, o empregador e a pessoa que está se candidatando à vaga, ela vai poder rastrear por que foi utilizado, com qual é a finalidade que ela quer saber, se eu sou loira, morena, se ela quer aqui utilizar a finalidade de saber se eu tenho filho, se eu sou casada ou não, se isso vai influenciar efetivamente na vaga, ou seja, a LGPD, querendo ou não, ela vai trabalhar dentro das relações aqui de emprego até como um incentivo de diminuição dos índices de questões de discriminação no ato da admissão, ok? Em relação ao prazo de descarte daquele currículo, isso vai depender de banco de currículos para banco de currículos dentro da empresa, ok? Então, o que acontece? Se eu já, no banco de currículos, quando eu pego o banco de currículos, eu já informo o prazo de descarte. Então, eu já vou dizer, olha, o seu currículo será utilizado na nossa base de dados durante o período de 6 meses. Após o período de 6 meses, o mesmo será devidamente descartado nos termos da adequação da LGPD. A eliminação, né? Na verdade, não é o descarte, é eliminação a palavra correta que a gente utiliza. Então, o dado será eliminado de uma forma correta, ok? Então, essa informação. E quando a gente fizer a eliminação, a gente não precisa informar aquele que disponibilizou. Por quê? No momento da disponibilização do currículo, ele já teve a informação, ou melhor, ele teve acesso a todas as informações. Ele consentiu em deixar o currículo no nosso banco de dados, ele consentiu que aquele currículo vai ser utilizado tão somente para aquela vaga ou para outras vagas. Ainda, ele consentiu que aquele currículo vai ser utilizado dentro do prazo de 6 meses. Ou ainda, aqui, em relação a essas condições, ele pode consentir se, olha, se chegar no prazo de 6 meses, você não foi contratado, você renova por mais 6 meses, vocês podem fazer isso, tá? Mas tudo isso vai depender principalmente do cenário da empresa, tá? São medidas que eu estou falando em linhas gerais que a gente vai ter que adaptar para o cenário e para a realidade da empresa aqui. Ok? Não é uma verdade absoluta, é uma verdade adaptável em relação a essas questões, ok? O candidato que está disponibilizando o seu currículo, ele assina um termo? Bom, também depende da forma como esse currículo é encaminhado. Se esse currículo é encaminhado de forma digital, no formulário ali debaixo do site da empresa, você já pode colocar, ao clicar no botão, você aceita as devidas cláusulas? Né? Lembra quando a gente tem que aceitar os cookies dos sites, o WhatsApp atualizou as condições de segurança? A mesma ideia vocês podem colocar, abre um pop-up, enfim. Por isso que é muito importante a adequação da LGPD, até mesmo dentro das relações de trabalho, a gente vai precisar do suporte da tecnologia de informação para operacionalizar, principalmente as empresas que trabalham essencialmente na área digital, né? Eu não tenho capacidade para entrar num site para programar o site com a mensagem, ao contrário, eu sou um zero à esquerda nesse sentido. Agora, o nosso conhecimento vai em cuidar e proteger do nosso cliente de eventual multa e sanções administrativas que são altíssimas aqui pela inadequação da LGPD, ok? Então, ou o candidato ele vai consentir com o aceite e com as condições, perfeito, ou ainda ele vai assinar o termo aqui que a empresa inclusive se compromete. Se a empresa não elimina dentro do prazo devido, da data em que foi dado o currículo, da data em que a gente tem aqui essas questões, o que acontece?
Nesse sentido aqui, a empresa, em eventual fiscalização, vamos imaginar que ela se comprometeu a eliminar aqueles dados que estão no banco durante 6 meses e teve uma fiscalização em relação à adequação de LGPD. O que acontece se não teve o descarte? A empresa vai ser multada pelo não tratamento adequado e correto da eliminação dos dados em relação a essas questões, ok? Então, cuidado com esses pontos. E, gente, qual que é o ponto mais sensível? Diferentemente de auditor fiscal do trabalho, que quando verifica uma irregularidade na empresa, você tem os UFIRs das multas que vocês podem atingir, e a multa mais alta em relação à auditoria, em relação às questões de fiscalização na seara trabalhista, salvo engano, estava em R$ 4.000,52, mas assim, salvo engano, estava nesse valor mais ou menos aqui. Meus clientes fazem tempo que eles não levam multa, então o teto máximo chega a 4.052, salvo engano, tá? E a LGPD não tem esse teto. A LGPD, uma multa ia depender do tipo e da forma que houve o vazamento de dados ou da eliminação que não foi dada de forma correta, ela pode comprometer toda a saúde financeira dentro de uma empresa aqui, ok? Então, cuidado em relação a esses pontos, perfeito? Um outro ponto aqui em relação ainda às questões já entrando na pré-contratual. Sobre a fiscalização, eles estão criando, inclusive, uma agência que vai fazer a fiscalização em relação à LGPD. Isso não está muito claro, gente, da mesma forma, e é um grande problema, porque a gente vai ter aqui uma obrigatoriedade, ou seja, a necessidade de entrar em vigência o mais rápido possível a LGPD, a adequação urgente das empresas, sem que antes o próprio Estado tenha se programado para fazer a coleta devida da proteção de dados. Então, assim, agora, quando for verificado o vazamento de dados, certamente as multas serão aplicadas aqui, mas eles estão criando uma agência que vai fazer a controlação, que vai fazer o controle em relação a essas questões da Lei Geral de Proteção de Dados, perfeito? Um outro ponto, que aí a gente avança um pouquinho e entra dentro da fase de pré-contratual, no sentido já de restabelecer um contrato, de impor as condições daquela relação e todos os dados que são coletados para o início do trabalho, ok? Então, o que acontece aqui, tá? Primeiro lugar, quando eu tenho a implementação da LGPD, a gente já instrui o cliente a ter ali correlato uma gestão de risco em relação. Por que a gente faz uma gestão de risco sempre em paralelo com a LGPD? Porque eu vou ver, analisando toda a documentação do cliente na implementação, então quando eu faço uma implementação de LGPD, eu pego toda a documentação do cliente e faço um mapeamento de gestão de risco. O que isso quer dizer? Eu vou mapear aonde que eu preciso tratar por primeiro lugar, ou seja, aonde está o risco potencial da empresa. Normalmente, isso não é a regra, tá? Mas normalmente o risco aqui da empresa, ok? Está nas fases de admissão. A primeira falha potencial que você encontra está muito mais na admissão do que nas questões de descarte ali no final da rescisão. Então, esse é um ponto sensível. E você faz a gestão de risco, por quê? Com a entrada em vigor da legislação. Essa legislação, ela vai se aplicar a todas as empresas aqui, ok? Então, a gente vai ter uma obrigatoriedade de tratamento de dados aqui, justamente geral, para todas, independentemente da sua estrutura em si, é imprescindível esse tratamento de dados. Considerando, então, essa condição de que eu tenho essa imprescindibilidade no tratamento de dados aqui, o que a gente tem que fazer em relação a essa gestão de risco? A separar e ver qual é o ponto mais urgente a ser tratado, né? Se o ponto mais urgente estão nos contratos, você vai tratar o contrato por primeiro e aí você volta nos pontos de admissão. Vamos imaginar que a admissão não tenha aqui uma grande falha, perfeito? Cuidado! A Larissa Rangel falou assim, o ideal seria terceirizar a admissão, não para uma empresa de RH. Aí você vai ter que ver se a empresa de RH está adequada e adaptada à LGPD. Por quê? Quando eu tenho uma terceirização e uma terceirização dentro de uma prestação de serviços aqui,
a responsabilidade dessas empresas que estão cruzando dados pela LGPD é de ordem solidária. Ah, Rafaela, mas solidária. A responsabilidade é de ordem solidária. Até adiantando um assunto para vocês que eu gostaria de tratar. Quando eu terceirizo, tá? Seja minha atividade fim, seja minha atividade meio aqui, secundária, a responsabilidade dentro de uma empresa, pela Lei 6.019 de 74, é uma responsabilidade o quê? É uma responsabilidade de ordem subsidiária. Com a LGPD, no que diz respeito ao tratamento de dados, ok? Essa responsabilidade, ela é de ordem solidária. Gente, a obrigatoriedade, a responsabilidade do empregador ou da empresa tomadora de serviços e da empresa prestadora de serviços, ela praticamente dobra com a obrigatoriedade da LGPD. Ou seja, eu tenho uma urgência, uma necessidade muito, mas muito maior com a entrada em vigor aqui da LGPD em relação a essas prestações de serviço, tá? Esse é um ponto de muito cuidado. Então, se terceirizar já era difícil, com a LGPD agora se tornou um pouco mais difícil, ok? Porque vocês precisam ter mais cuidados com as empresas que vocês se relacionam. Se a empresa tem uma correta relação de dados, ok? Se a empresa faz o tratamento adequado, então vocês têm que olhar para esse cenário como um todo. Me parece que a LGPD trouxe aquela responsabilidade que a gente sempre fala, mas na prática a gente acaba não exercendo na hora de contratar empresas terceirizadas. Não sei se acontecem com vocês, mas aqui também, com diversos clientes, acabam fechando, colocando na mesa diversos contratos de prestadoras de serviços e carimbam aquela que muitas vezes o serviço é mais barato, teoricamente, né? Agora, esse mais barato ele vai ter que ser visto também se ele está devidamente adequado às responsabilidades e à adequação aqui trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Literalmente aqui nessa relação, o barato pode sair caro e o barato pode custar a imagem reputacional da empresa. Este é um risco que uma empresa possui. Quando a gente fala de riscos de compliance, a Fundação Nacional de Qualidade, a FNQ, ela traz pra gente cinco riscos de compliance. E um desses riscos é o risco reputacional e o outro risco é o risco de RH, o risco de relacionamento de departamento pessoal. Ou seja, esses dois riscos são atingidos diretamente pela LGPD, razão pela qual que a gente tem que fazer um tratamento e uma gestão de risco muito maior em relação à LGPD. Entrando na fase de contratação, então, o que eu preciso fazer? Aqui a gente tem dois cenários. Primeiro, o cenário daqueles que já são empregados da empresa, e eu preciso, então, fazer o que com esses contratos? Adequar a LGPD, ou seja, trazer aqui toda a necessidade de consentimento em relação a esses contratos que já estão em vigência e agora precisam de uma adequação. E o segundo cenário são para os novos contratos. Qual é a minha sugestão em relação a esses dois cenários? O primeiro, que já está em vigência, ok? A gente pode pensar o seguinte: os contratos que já estão em vigência, eu posso fazer um termo aditivo. Se este ou as questões aqui contratuais não forem contrárias, eu faço um termo aditivo, trazendo justamente as adequações aqui à LGPD e o consentimento naquilo que eu preciso efetivamente pegar o consentimento do meu empregado, perfeito? Agora, quando se tratar de um novo empregado, a gente traz já um novo contrato de trabalho devidamente adequado e adaptado aos termos da LGPD. Então, com os novos empregados, a gente tem uma nova contratação já adequada e já adaptada aqui. Questões de tratamento de dados. Aí eu vou ter que ver se são dados pessoais ou se são dados sensíveis. Lembrando que os dados sensíveis eu só posso utilizar se eu tiver os 3 requisitos. Se eu tenho a finalidade, a transparência e o consentimento devido daquele funcionário para sua utilização. O que é dado sensível? E quase ninguém acha que isso é dado sensível. O que é isso aqui? Biometria. E o que acontece? Como que a maioria dos empregados marca o ponto? Pela biometria.
A biometria é um dado sensível do empregado. Isso quer dizer que quando eu faço a utilização da biometria ou a coleta deste dado sensível, eu tenho que ter o quê? Consentimento, transparência, finalidade de utilização desses dados. Isso quer dizer, então, que depois que eu fiz a coleta da biometria, cadastrei ali Como é o nome? Me fale o nome. No equipamento. Cadastrei a biometria daquele empregado na coleta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, muitas vezes, o descarte daquele dado ou dizer que aquele dado vai ser utilizado, dependendo do equipamento, ok? Que faz o registro, que ele vai ser utilizado para o registro de cartão ponto. Perfeito? Então, o que acontece? A gente só começa a ver a intimidade que a LGPD tem com a relação de trabalho, ok? Quando eu digo aqui que tem essas relações. O que acontece? O consentimento, ele é recomendável? Ele é recomendável quando eu tenho a utilização de dados sensíveis, ok? Porque os dados sensíveis têm indícios de discriminação. Então, ainda que eu tenha uma legitimidade pelo indício que ele pode trazer em relação aqui a essas questões e a utilização e o tratamento desses dados, é que eu preciso pegar o consentimento, ok? Antes, pela LGPD, é melhor eu pecar pelo excesso de consentimento do que eu pecar pela falta desse consentimento e esse dado ser utilizado pela forma incorreta, indevida aqui pela empresa. Ok? Então, esse é o primeiro dado que ninguém ainda se situou em relação. Mas eu tenho que pegar aqui a digital, eu tenho que pegar a biometria. Gente, qualquer utilização do dedinho, qualquer que seja a finalidade, isso é dado sensível do empregado, ok? E a gente pode ter a especificação aqui. O que eu tenho que fazer em relação a esse dado sensível? Aonde você vai utilizar e para que você vai utilizar esse dado? Vai ser utilizado nos cartões, no ponto, no equipamento de cartão ponto, para marcar o registro de entrada e saída do empregado. Ponto. Você tem o consentimento, você tem a finalidade. Se você vai utilizar para outra finalidade, vamos imaginar que você colete a digital deste funcionário e a digital passe na catraca, a digital passe no ponto. Uma única digital que ele coleta, você libera tudo para aquele funcionário. Se assim funciona, da mesma forma, para acesso e para a saída do empregado na empresa e também para os registros e cartões pontos, eu vou pegar o dado, tá? Por quê? A biometria, por que ela é sensível, ok? A biometria, ela te reconhece. Se você quando a gente faz identidade, o que a gente faz? A biometria. Se eu pego aquele dado e alguém utiliza esse dado de uma forma totalmente distinta, eu tenho acesso a todas as informações daquela pessoa, tá? A todas as informações, todas, tá? Não só dados pessoais, como efetivamente dados sensíveis e até mesmo antecedentes criminais. Então, antecedentes criminais são dados sensíveis de uma pessoa, ok? Tanto é que eu só posso utilizar, de acordo com a jurisprudência do TST, quando há justificativa para sua utilização. Ou seja, eu também vou ter que ter consentimento, finalidade e transparência para a utilização ou realização de um pedido de antecedentes criminais. E quando eu tenho a biometria dessa pessoa, eu consigo acesso tanto a dados pessoais quanto a dados sensíveis. Por isso, o devido tratamento. Não é, mas o empregador ele tem a justificativa legal. Gente, eu entendo que tem pessoas que defendem que o empregador ele tem uma justificativa legal, mas ele tem uma justificativa legal em relação aos dados pessoais. Em relação a dados sensíveis, ele tem que trazer a justificativa de utilização desses dados. Porque eu estou passando por uma seara que é passível de discriminação. Pensa o seguinte sentido. Olha só. O que acontece aqui na coleta desses dados? Vamos imaginar que eu coletei a digital no meu computador do RH, tá? Eu fiz a coleta da digital no meu computador. E aí, o que aconteceu em relação a essa situação? Eu fiz a coleta da digital no meu computador, saí pro almoço, deixei meu computador aberto. Alguém de má fé pegou esses dados do meu computador e simplesmente replicou.
E vamos imaginar que ele é conhecido por um determinado nome, vamos imaginar que essa pessoa tem uma questão de gênero, tá? E na identidade dele, ele tem um outro nome, mas que ele gosta de ser chamado por um outro nome, no qual ele se identifica. E essa pessoa vaza todos esses dados. E aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, pois é, mas o empregador precisava coletar. Gente, isso é vazamento inadequado de dados. Se um empregado tem uma questão de gênero, tá? Você tem que deixar muito claro essa informação. Você tem que tratar disso de uma forma exposto, ok? E expresso para aquela pessoa ter consentimento. E aí entra um outro ponto, ainda dentro da contratação. Acho que a gente não vai conseguir chegar até o final da live em relação às questões aqui que estão perguntando. Antes de eu continuar, eu vi que tem muitas perguntas, ok? E deixa eu falar 2 pontos aqui. Eu estou fazendo tem um curso meu aberto de treinamento de LGPD nas relações de trabalho, tá? É comigo e com o professor Rodrigo Marques, combinado? Esse curso totalmente online, tem mais de 20 horas de aulas. Lá a gente vai ter como bônus implementação simulada, a gente vai ter também um banco de modelos de documentação. Então a gente está preparando todo um banco de modelos de documentação para que você adeque justamente a empresa às particularidades e peculiaridades da LGPD. Combinado? Quem quiser saber informações, vai lá no perfil, tá lá o link, não vou falar aqui na live. Combinado? Quem vai fazer o curso comigo é o professor Rodrigo Marques. Por quê? Porque ele é formado em tecnologia da informação e direito. E a área de atuação dele é justamente sobre direito digital. Ou seja, eu escolhi apenas o melhor para estar do meu lado, porque ele vai ter todo o know-how de tecnologia de informação, de TI, e também o know-how da área do direito digital. Combinado? Olhem lá no perfil para a gente não perder o conteúdo da live. Combinado? Olha lá, segundo ponto, vocês aqui falaram também de muitas perguntas que eu não estou conseguindo acompanhar de verdade. O que eu vou fazer depois da live? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e aí a gente vai responder essa caixinha de perguntas nos stories. Combinado? Porque eu não consigo acompanhar aqui as mensagens e eu não quero ser injusta com ninguém. Eu vou respondendo umas, vou respondendo outras, mas por isso também eu vou responder nos stories, tá legal? Quem tiver as dúvidas, a gente posta lá nos stories e a gente vai respondendo. Abro a caixinha depois da live, como combinado. Continuando aqui. A gente falou do contrato, da fase do contrato, somente da adequação de 2 documentos. Tem outros documentos que são importantes, principalmente. O que acontece? A live vai ficar salva para todo mundo que está pedindo. A gente tem um ponto que se a empresa, por exemplo, tem um plano de saúde, né? Ela paga para os seus funcionários um plano de saúde. Se a empresa paga para os seus funcionários um plano de saúde e o funcionário aceita esse plano de saúde, quais são algumas consequências que eu tenho? Primeiro, que eu vou ter que pegar algumas informações e alguns dados que são sensíveis desse trabalhador e repassar para a operadora do plano de saúde. Segunda situação em relação ainda ao plano de saúde. Eu vou envolver aqui terceiros dentro dessa relação. Quem são os terceiros? Se aquele empregado tem dependentes aqui dentro dessa relação, eu vou ter que chamar esses dependentes, vão colocar os seus dados. Pode ser que sejam coletados dados sensíveis, e se forem coletados dados sensíveis, eu também tenho que ter ali no aceite do plano de saúde as questões que envolvem consentimento, transparência e finalidade da coleta desses dados, que são sensíveis, ok? Para que o empregador pegue aquela documentação e operacionalize perante as operadoras do plano de saúde. Se a empresa faz aqui essa contratação do plano de saúde por meio de uma empresa, não diretamente com a operadora do plano de saúde, importante vocês analisarem a adequação desta empresa à LGPD. Porque eu vou ter 3 pessoas transmitindo dados aqui, ok? Mas Rafaela, gente, agora vai ser obrigatoriedade eu estar adequado à LGPD. Inclusive, já adianto para vocês
que isso está sendo meio que um movimento normal, tá? Porque as operadoras de saúde, então, sei lá, Bradesco, Porto Seguro, Unimed, Amil e tantas outras empresas que são operadoras aqui, elas já estão exigindo dessas empresas que vendem plano de saúde, né? Dessas corretoras, agora eu lembrei, dessas corretoras que vendem plano de saúde, a adequação delas ao tratamento de dados. Então, elas já estão sendo obrigadas aqui, tá? A fazer essa adequação. Como que eu vejo se uma empresa está adequada? É pedir para ela um compromisso, um termo de adequação da LGPD. Mas isso já está sendo um tratamento, um movimento natural que as próprias operadores, tá? Já estão realizando aqui em relação a essas empresas que são corretoras de plano de saúde. Por quê? Gente, dado de saúde é dado sensível. Dado da minha condição de saúde é dado sensível. E aí eu tenho que ter um devido tratamento para utilização, né? Ou seja, sequer eu posso utilizar. E quando eu utilizar, eu tenho que tratar de forma correta. Essa que é a grande questão aqui, ok? Então, verificação. E outra, provavelmente, assim como a gente tem as ISOs 31.000 a 19.000, que são ISOs que tratam sobre o compliance aqui, certamente a gente já vai ter uma outra ISO ou uma certificação relacionada à LGPD, ou seja, de implementação correta aqui em relação a essas condições, tá? Em relação ao empregado, se aqueles que ele declara são dependentes dele, o empregado pode se comprometer em relação ao tratamento de dados desses dependentes que ele indica como tais dentro do seu plano de saúde, perfeito? Outros dados que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, os sindicatos têm convênios com algumas empresas e nesses convênios com as empresas, o que acontece? Tem convênio farmácia, tem convênio gás, tem convênio de tudo que é lado, de tudo que é jeito aqui, né? E nesses convênios, então, eu também tenho que coletar alguns dados. Se há a obrigação ou se há a recomendação de coleta de dados sensíveis, eu também tenho que ter os termos ajustados para essa coleta de dados, para essa finalidade específica. Vale lembrar que não é simplesmente autorizo a coleta de dados para o plano de saúde. Não, autorizo a coleta de dados sensíveis para a utilização dos dados, ou seja, do tratamento aqui de forma adequada, ok? O que pode ser objeto ou não de negociação coletiva em termos da LGPD? Bom, pode ser objeto de negociação coletiva, não a sua relativização, porque eu não tenho como relativizar. A LGPD aqui, ela já traz justamente as questões do que são dados pessoais e do que são dados sensíveis. E os dados sensíveis são devidamente protegidos aqui justamente por possuir indícios de discriminação. Em relação a essas condições, então, eu posso negociar a adequação, mas não relativizar a Lei 13.709 de 2018. Até porque o tratamento inadequado desses dados pode dar indícios de discriminação. Então, por conta disso, o risco e as formas de negociação coletiva em relação à LGPD, para mim, só são possíveis em relação à adequação e implementação delas, não fazendo concessões aqui ou diminuições em relação às formas de tratamento de dados. Ou ainda dizendo, olha, o empregado que consentir com o sindicato, com o convênio do sindicato, a gente se obriga à utilização dos dados corretos. Mais ou menos nesse sentido que nós poderíamos ter uma negociação coletiva tratando sobre a coleta em relação aos dados. Um outro ponto, né? A gente vai ter que ter também um treinamento adequado aos empregados para a implementação da LGPD. Não é só implementar documentalmente. Os empregados precisam ter ciência de como a LGPD será implementada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso aqui fazer com que os meus empregados também tenham consciência da importância desse tratamento de dados. Primeiro porque o empregador, ele é portador e responsável por esses tratamentos de dados aqui. Ele é o operador, na verdade, desses dados. E o empregador, por sua vez, também é operador dos dados dos clientes.
do empregador, que por sua vez se responsabiliza por toda a organização. Dessa forma, o que eu tenho que fazer? Treinamentos ostensivos, treinamentos práticos com os meus empregados. Não só manual, um código de conduta, trazendo, informando o correto aqui, tratamento de dados, como também trazendo questões práticas de como o empregado deve operar aqueles dados. Quais são os cuidados que aquele empregado deve ter? Não somente em relação aos dados dos clientes, mas também em seus próprios equipamentos. Por exemplo, lembram da situação que eu acabei de contar da digital e que ele pode tratar e vazar os dados de forma incorreta? Eu também tenho que orientar os meus funcionários para que eles utilizem os seus equipamentos, sejam tablets, celulares da empresa, computadores da empresa, de uma forma correta. Ou seja, saiu da sua estação de trabalho, log-off, utilização de senha forte, não compartilhe a sua senha com ninguém. Voltou para sua estação de trabalho, ligue, utilize. Desculpa. Utilize de forma correta aqui essas questões referentes aos seus equipamentos, evitando o vazamento de dados. Teve uma informação de um dado que pode ou que você acha que pode ter indícios de ser um dado sensível em relação a essas questões? Pronto! Comunique ao gestor ou comunique ao responsável sobre as atitudes a serem tomadas, sobre essa informação que você tem indícios de que pode ser um tratamento, que pode ser indícios aqui de discriminação. Ou seja, eu tenho aqui uma série de situações que eu preciso dar treinamento aqui para os meus clientes em relação a esse tratamento e para que os empregados daquela empresa, dos meus clientes, tenham justamente essa consciência da importância da LGPD. Por quê? Não adianta nada, mas gente, de verdade, não adianta absolutamente nada eu ter uma gestão documental linda, maravilhosa, se na prática os meus funcionários não estão nem aí pro rolê da LGPD. Vamos ser bem prático agora. Se o funcionário não tem a consciência da importância do tratamento desses dados, né? E essa importância só se dá com conscientização de treinamentos periódicos para implementação. Então, o que acontece? Eu tenho que ser ostensiva. Um outro cuidado também, que ninguém, ou melhor, que acho que a gente passou a se preocupar agora com esse período da pandemia, são os empregados que estão em home office. Que tipo de rede eles estão utilizando? Que tipo de rede eles utilizam para se comunicar entre os outros membros da equipe, os outros trabalhadores que estão em regime de teletrabalho? Não, a gente fala aqui por uma rede aberta. E se a empresa é uma empresa que tem operações aqui, ok? Grandes, operações valiosas, operações sigilosas e não tem nenhum tipo de tratamento de dados. Primeiro lugar, a rede a ser utilizada entre transmissões de reuniões, por exemplo, entre os funcionários que estão em regime de teletrabalho, ou deve ser uma VPN, ou deve ser uma rede privada, aqui uma rede de internet privada. Eu tenho que ter aqui artifícios e oferecer ferramentas que protejam também os dados, não somente dentro da empresa, mas daqueles que estão trabalhando em regime de teletrabalho. E aí, como que eles estão trabalhando em regime de teletrabalho? Eles estão abrindo os arquivos que são confidenciais da empresa no seu computador próprio, que a empresa sequer oferece? Quais são os cuidados que a empresa está tendo com aquele computador que foi ofertado? Ou seja, qual que é as questões aqui? Qual que é o cuidado? Que tipo de antivírus está instalado? Que tipo de proteção aqui a Larissa está falando? O escritório que já teve, inclusive, um sequestro de dados no servidor. Que tipo de documentos que vocês estão tendo? Que tipo de cautela vocês estão tendo aqui? E, gente, não sei se vocês têm noção disso, esses sequestros de dados, eles têm sido cada vez mais recorrentes. E não sei se vocês têm uma ideia aqui, mas os valores, tá, do que eles pedem a título de resgate desses dados e liberação são valores altíssimos a depender da empresa, a depender dos ativos que a empresa tem, né? Ou seja,
a última vez que eu tive conhecimento de uma empresa que teve o sequestro de dados, o resgate que eles estavam pedindo chegava em torno de R$250 mil eles estavam pedindo. Isso num valor, digamos que baixo aqui para a gente tratar de sequestros de dados. Por que os sequestros de dados acontecem? Por quê? Ou a máquina não está protegida, o servidor não está protegido, ou o empregado baixou algo que ele não poderia baixar e aí houve justamente o valor do resgate, né? Sim, Larissa, eles realmente pedem em valor de bitcoins, mais ou menos contando dava esse valor aqui, esse valor de resgate. Então, até porque o Bitcoin é difícil de rastrear, né? Então, tem todas essas questões que são utilizados aqui como forma de resgate, porque a gente não tem o lastro do Bitcoin, né? Mas é uma moeda rápida, de fácil circulação. Então, o que a gente tem num primeiro cenário? É uma implementação que é uma implementação complexa e exige muita responsabilidade em todas as fases da implementação da LGPD. Tá? Então você tem que ter um cuidado aqui absurdo em todos os dados, né? E a gente vai ter que ver, por exemplo, na admissão, eu nem acabei falando para vocês, mas lembrei agora, qual que é o cuidado que eu vou ter que ter no momento da admissão? Eu vou ter que olhar vaga por vaga e saber a descrição e a necessidade de ter aquelas informações ali dentro do banco de dados daquela empresa. Né? Por que você tem essa informação no seu currículo? Por que você precisa colocar na ficha de cadastro do currículo essa informação? A gente vai ter que ver justamente aqui por todos os passos, por todos os pontos, perfeito? A Liz está falando, foi por senha fácil. Por exemplo, a gente já utiliza senha forte. Para vocês terem uma ideia da preocupação e do movimento que se inicia com termos de proteção aqui, tá? A gente vai ter... por exemplo, eu utilizo o iPhone, não sei, mas quando eu vou cadastrar aqui em algum lugar, em algum site, enfim, o iPhone já me sugere uma senha forte. E, gente, a senha forte talvez sejam senhas que a gente nunca utilizou na vida. O que normalmente uma pessoa comum, que não está preocupada com a proteção de dados, ela vai pensar? Ela vai colocar a senha de número, que lembre a família, que lembre o aniversário da mãe, do gato, do cachorro, do papagaio, mas ela não vai pensar em colocar uma senha forte, né? Eu brinco aqui em casa, meu irmão já também era da área de computação, enfim, hoje não mais. E aqui a rede de casa da internet sempre teve senha forte, então a gente sempre foi aqui treinado e adaptado até mesmo antes da LGPD de pedir, de ter essas questões de senha forte. A Mari tá falando nome de cachorro, realmente. E aqui em casa eu peço para que nunca me perguntem qual é a senha da internet, porque além de ser forte eu tenho vergonha de falar a senha que eles colocaram, porque ninguém realmente vai descobrir. Mas o que acontece normalmente? Acesso remoto do escritório. O que eu utilizo? Eu utilizo 2020, ou utilizo o número da sociedade na OAB normalmente, do registro da sociedade da OAB. Então tem todas essas questões. O nosso horário já está chegando ao fim e a Larissa tratou de um ponto, fez uma pergunta que era justamente o meu ponto final da live com vocês. Os escritórios de advocacia também terão a obrigatoriedade de se adequar à LGPD? Sim. Primeiro lugar, como que você vai oferecer um serviço de proteção de dados para o seu cliente se o seu escritório não faz o devido tratamento de dados? Não fecha essa conta. Segundo lugar, o nosso escritório, normalmente os escritórios de advocacia aqui, ok? A gente tem tratamento de dados, a gente traz dados que são dos nossos clientes. Ok? O que acontece aqui? Gente, os clientes passam pra gente informações de funcionários, informações que muitas vezes são sensíveis. E a gente vai ter que ter, sim, um tratamento adequado aqui e muito direto nos dados coletados e nos dados que são transmitidos entre nós, o nosso escritório e os nossos clientes, obrigatoriamente. Não tem como eu vender a LGPD e não ter o meu escritório adaptado, tá? Então eu tenho que ter toda essa cautela, primeiro inicial. E, gente, que exemplo melhor, que prática melhor do que eu implementar a LGPD dentro do meu escritório? Porque eu já vou saber, quando eu chegar no meu cliente,
eu já vou saber implementação, já vou saber quais são os furos, quais são os pontos sensíveis, aonde que eu tenho que começar, a gestão de risco, de forma que eu tenho que fazer. Então, para você que ainda não teve o acesso aqui às questões que tratam da LGPD para implementação, perfeito? A gente tem que trazer, implementar e fazer todas essas implementações aqui dentro do nosso escritório. De estamos nos comprometendo, você tem acesso, as informações são descartadas, se é tratado por e-mail, o e-mail é descartado de forma correta, ou não, o e-mail é guardado por determinado período, ou o e-mail é guardado durante o contrato, a vigência do meu contrato de honorários com aquele cliente. Então, ter tudo junto aqui, tá? E muito bem esclarecido aqui em relação a essas questões. O que acontece? E para fechar a nossa live, a Bruna tá perguntando, e acho que a Bruna já tinha feito até essa pergunta para mim. Eu fazendo esse curso, eu consigo implementar só nas relações trabalhistas ou consigo implementar em outros nichos? Bruna, você vai conseguir, com esse curso, nosso objetivo é passar todos os cuidados que envolvem a seara trabalhista, ok? Então, o que acontece em relação aqui? A gente, todas as complexidades das relações de trabalho, independentemente do nicho, a gente vai fazer o tratamento e a gente vai falar no curso e nós vamos ensinar vocês sim a implementarem na prática. Inclusive tem um módulo bônus de implementação. Eu e o professor Rodrigo Marques vamos ministrar esse módulo de implementação juntos aqui para mostrar para vocês o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5, o passo 6, o passo 10, se for necessário, aqui a depender da complexidade do caso. Então a gente vai pegar um caso e vamos fazer o tratamento e a implementação dos dados na prática para vocês, tá? Esse é o bônus que a gente pensou, porque não adianta nada a gente trazer e aí vocês ficarem sem operacionalizar isso aqui, tá? Então podem ficar tranquilos que sim, vocês vão conseguir implementar e tem um módulo bônus aqui em relação, tá? Então, em condições a essas situações, se vocês tiverem dúvidas, enfim, a gente vai conversando aqui. Perfeito? Pessoal, quero agradecer a participação de hoje. Como prometido, eu vou abrir a caixinha de perguntas, porque não consegui responder vocês, tá? Eu aqui fiquei falando, tinha muita coisa realmente pra gente tratar, 1 hora não é nada suficiente, tá? Então, eu vou abrir a caixinha de perguntas e aí a gente vai falando um pouquinho nas próximas horas aqui na caixinha de perguntas. Eu tenho uma reunião, gostem vocês ou não, eu tenho uma reunião agora às 10 horas, mas depois que terminar eu faço aqui, vou respondendo para vocês essa pergunta, essa caixinha que a gente abriu. Combinado? Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês aqui na live, tá? Tô vendo a Flávia aqui, a Mari, a Cláudia. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, a Cris, a Vanessa. O que vocês precisarem, podem contar aqui e eu vou abrir a caixinha de perguntas, tá bom, dona Lisiane do meu coração? Gente, um beijo pra vocês e até amanhã e até daqui a pouco na caixinha de perguntas.